De iniciar esta nossa terceira audição. Antes de iniciarmos, de facto, mesmo os nossos trabalhos, eu ia perguntar ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da SPDH, Alfredo Casimiro, se me está a ouvir, só para fazermos um teste prévio de som e imagem. Sr. Presidente, não sei se me ouve. Ouço perfeitamente, ouço e vejo perfeitamente, vamos ver depois as condições. Só para fazermos o teste, que ligasse a câmara também, para ver se estamos em boas condições também de imagem. É só um segundo. Iniciar e câmara. Iniciar. Muito bem, estamos a ver, e também estávamos com bom som, vamos já iniciar os nossos trabalhos, fazia só um compasso de espera, por favor. Senhoras e senhores deputados, estamos em condições de iniciar esta nossa terceira audição ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da SPDH, Alfredo Casimiro, que naturalmente cumprimento e dou as boas-vindas à nossa Comissão Parlamentar, ao Sr. Presidente e naturalmente também a quem o acompanha. Senhoras e senhores deputados, informava ou recordava que temos um rigoroso e exigente programa de audições. Isto implica que todos tenhamos que ser rigorosos na gestão do tempo. E eu recordaria que a grelha de tempos para esta audição prevê 5 minutos para uma intervenção inicial do Sr. Presidente do Conselho de Administração da SPDH e administrador da Pazogal, depois uma primeira ronda de 5 minutos a cada grupo parlamentar, em que o Sr. Presidente do Conselho de Administração responderá no mesmo tempo no fim de cada uma dessas intervenções. E depois uma segunda ronda de 2 minutos por cada grupo parlamentar, sendo que o Sr. Presidente do Conselho de Administração responderá no fim de todas essas intervenções, cabendo-lhe o mesmo tempo que for usado pelo somatório de todos os grupos parlamentares. Julgo que fui claro, se houver alguma dúvida esclarecerei. Sr. Presidente do Conselho de Administração, se houver alguma dúvida eu estou a dispor para algum esclarecimento, mas julgo que está claro porque também a informação foi enviada. Deste modo, julgo que estamos em condições de iniciar então a nossa audição. Sr. Presidente do Conselho de Administração da SPDH e Administrador da Pazogal, dar-lhe a palavra para, em 5 minutos, a usar nesta primeira intervenção. Faz favor, e uma vez mais, gosto em recebê-lo desta forma digital e bem-vindo também aos nossos trabalhos parlamentares. Faz favor. Sr. Presidente, previamente gostaria de fazer 2 pedidos. O primeiro é que me seja permitida, na minha declaração inicial, seja dada uma tolerância em relação aos 5 minutos, obviamente descontando depois nos tempos de resposta, se for necessário. Creio que esta declaração vai ajudar a esclarecer muitas das questões dos senhores deputados e será útil para todos. Segundo... Sr. Presidente, deixe-me só interromper. Eu não estou a contar o tempo, até vou já parar o cronómetro. Eu penso que, e atendendo à experiência desta Comissão Parlamentar, eu penso que cortar esse tempo nas respostas que depois vai ter que dar aos grupos parlamentares não ajuda, porque desconfio, pela experiência que vamos tendo, que serão muitas as perguntas e o tempo para resposta será necessário. Pelo que eu perguntar-lhe-ia, para nos organizarmos antes mesmo de iniciar, atendendo que obviamente esta é uma audição importante, quanto tempo é que acha que necessitaria para esta intervenção inicial? Ver se conseguimos ser aqui relativamente consensuais no modelo organizativo. Sr. Presidente, preciso de 8 minutos. Quanto? Preciso de 8 minutos para expor a minha apresentação. De quantos minutos? 8. Sr. Presidente, é perfeitamente aceitável. Se nos dissesse que precisava de meia hora ou 1 hora, isso obviamente complicaria a gestão dos nossos trabalhos. Naturalmente, 8 minutos é perfeitamente aceitável. Penso que todos os grupos parlamentares estarão de acordo. A mesa, naturalmente, acha que é perfeitamente tolerável e aceitável essa tolerância. E pelo que, com essa anuência, ficaríamos então acordados que 8 minutos para esta intervenção inicial. Naturalmente ainda não contei tempo nenhum, o tempo irá contar agora, que então dou-lhe 8 minutos para esta intervenção. Ainda não, ainda há mais uma questão. Faz favor. Tenho o segundo ponto, que é
O segundo é que me permita socorrer-nos nos Açores pontualmente e sempre que o tema exija competências técnicas específicas, permitindo que intervenha no sentido de melhor esclarecer esta comissão. Também perfeitamente de acordo. Acho que essa nem preciso colocar à consideração, porque é perfeitamente normal e habitual também. Portanto, o tempo é usado e partilhado como achar por conveniente, porque obviamente o intuito é esclarecer e com rigor. E, portanto, é também uma questão que obviamente a Comissão Parlamentar, quer a mesa, quer seguramente os grupos parlamentares, entendem e aceitam como natural. Não havendo mais nenhuma questão, penso que não há mais nenhuma questão. Do meu lado estou preparado para começar. Quando o Sr. Presidente entender, ligar o cronómetro. Muito bem. Então, assim sendo, com estas notas adicionais, que em resumo significam que o Sr. Presidente do Conselho de Administração da SPDH e também administrador da Paz Algal terá 8 minutos para esta intervenção inicial e que, usando destes mesmos 8 minutos, poderá partilhá-los com os seus colaboradores que o acompanham. Quer naturalmente estes 8 minutos, quer depois em alguma resposta que seja dada a algum grupo parlamentar, também dentro do tempo estipulado, também naturalmente poderá partilhar esse mesmo tempo e a intervenção com quem achar por mais conveniente. Assim sendo, dar-lhe agora a palavra para, nestes 8 minutos iniciais, poder usá-la. Faz favor. Obrigado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados da Comissão Parlamentar de Economia e Inovação, Obras Públicas e Habitação, estou aqui hoje porque em 2011 recebi um telefonema do então Ministro das Obras Públicas a pedir uma reunião de urgência porque precisava de vender a ground force com a máxima urgência por imposição da União Europeia e não tinha comprador. Aceitei. Fiz com o Estado o acordo equilibrado e salvei a empresa sem despedir um único trabalhador. 9 anos depois, estamos aqui hoje porque o mesmo Estado, perante a crise pandémica global, falhou os apoios prometidos e amplamente divulgados como as denominadas linhas de apoio Covid. Nas últimas semanas, tem circulado na comunicação social e nos bastidores das negociações uma série de mentiras a meu respeito e a respeito da minha participação na Ground Force. Essas mentiras têm de ser desmistificadas, o que começarei por fazer. Disponibilizo-me para responder a todas as perguntas que os senhores deputados entendam fazer-me. Estou totalmente disponível, até porque é do meu interesse que se conte a verdadeira história da Ground Force. Primeira mentira. Alfredo Casemiro transferiu da Urbanos para a Paz Algal os 50,1% da SPDH. É mentira. As ações foram desde o início, ou seja, julho de 2012, compradas pela Paz Algal, que foi constituída na altura para esse fim. A Urbanos, que era a empresa que eu tinha à data e que mantenho, interveio, dada a urgência do Governo, em ter contratos fechados para mostrar a Bruxelas no final de 2011, sob pena da empresa fechar em finais de 2011. Mas ficou bem claro para a TAP SGPS e a Autoridade da Concorrência que as ações seriam compradas por uma nova empresa e que eu estava a constituir. Tanto assim que nos contratos ficou logo autorizada a transferência desses mesmos contratos para a empresa a criar. Segunda mentira. Alfredo Casemiro prometeu dar de garantia um penhor de ações, promessa essa que não poderia cumprir. É mentira por duas razões. Primeiro, porque um bem, mesmo empenhado ou hipotecado, pode ser dado em garantia múltiplas vezes. Tudo depende do seu valor. Segundo, porque o bem a dar em penhor à data em que este era para ser constituído estaria nas condições exigidas pelo Governo e pela TAP SA. É o mesmo que acontece quando qualquer pessoa normal promete vender a sua casa e ainda tem a casa hipotecada. Naturalmente assume o compromisso de libertar a hipoteca para a data da escritura. Foi exatamente o que assumi. Terceira mentira. Alfredo Casemiro não pagou um cêntimo pela Ground Force. É mentira. Paguei o preço definido no contrato estabelecido. Comprei 50,1% da Ground Force
por 3 milhões de euros, acrescido dos 20% dos resultados brutos dos anos de 2012 e 2013. É importante frisar que este preço e todas as outras condições contratuais foram verificadas e aprovadas pela Autoridade da Concorrência. É preciso não esquecer que a empresa tinha acumulado prejuízos de 152 milhões de euros e dava um resultado bruto médio negativo de cerca de 30 milhões de euros por ano. Reafirmo que eu assumi a Groundforce nestas deploráveis condições, apostando na reestruturação e numa gestão eficiente da mesma. Quarta mentira. É mentira. Não há um cêntimo que tenha ido da Groundforce ou da Passogal para Malta. Pago todos os impostos no meu país, quer os diretamente gerados pela Groundforce, quer os resultados de dividendos recebidos da mesma. Gostava de esclarecer os senhores deputados acerca das razões pelas quais a Groundforce está nesta situação. O culpado não sou eu, não é a gestão privada. É a pandemia e a falta dos apoios prometidos pelo Estado. Sem o Covid-19, a Groundforce continuaria a sua rota de crescimento, como está provado nos seus relatórios e contas nos últimos 8 anos. Não foi por acaso que o próprio Ministro, no passado mês de junho, se referiu à Groundforce em diferentes reuniões como a única empresa participada do Estado sob a tutela que não lhe dava dores de cabeça e elogiou este modelo de parceria e a gestão da mesma. Vamos ver o histórico desta gestão. Vou passar a pedir para apresentar o quadro 1, por favor. Penso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, penso que tem o quadro 1, se for possível olhar para ele. Sr. Presidente, só um bocadinho. Estamos a tentar projetar a imagem, não sei. Os dois quadros, o quadro 1 e 2. Sr. Presidente do Conselho de Administração da SPDH, estou-me a informar os serviços da Assembleia que esses quadros ainda não terão sido entregues. Ok, então vamos tentar. Vou tentar. Mas só um bocadinho, porque vale a pena. Dê-me só um bocadinho, porque julgo, ao que estou a ser informado, que estarão a enviar do seu secretariado estes mesmos quadros e, se chegarem, nós, naturalmente, por uma questão de melhor esclarecimento, não só distribuímos pelos senhores deputados, como também projetamos para que seja do conhecimento público o que estamos a falar. Eu parei o tempo e, portanto, estou a descontar o tempo, portanto, vai com 5 minutos e 17 segundos e, portanto, o cronómetro está parado. Vamos tentar... Eu vou tentar explicar. Mas ainda não chegou, só para informar que ainda não chegou, ou seja, o seu secretariado ainda não nos fez chegar esses quadros. Nós projetaríamos com todo o gosto. Com certeza. Não sendo possível projetar, eu vou tentar explicar os quadros. Muito bem, então, sendo assim, vamos fazer o seguinte. Eu perguntava aos serviços da Assembleia se já chegaram. Olha, já chegaram. Ok. Já chegaram. Portanto, vamos tentar projetar, porque isto ajuda. Se possível, eu pedia aos serviços que pudessem projetar o quadro e já lhe daria novamente a palavra para que pudesse explicar o quadro. Eu estou a fazer este intervalo porque acho que é importante e o rigor da informação é obviamente bem-vindo, atendendo à importância do assunto. Eu penso que estamos em condições de projetar o quadro. Ainda não. Bom, Sr. Presidente da SPDH, eu penso que não estamos em condições de projetar ainda o quadro, pelo que eu então pedia-lhe que usasse a palavra para esclarecer, porque só agora chegou, mas ainda não está em condições de ser projetado e não podemos adiar mais. Faz favor. Sr. Presidente, então, se concordar, eu vou explicar os quadros, depois, se o Sr. Presidente concordasse, eu vou explicar os quadros, mas depois gostaria que no final que os mesmos pudessem ser adicionados à ata desta audição. Eu queria referir que a gestão pública que foi feita na SPDH entre 2007 e 2011 pela
TAP SA provocou prejuízo de 151,6 milhões de euros na companhia. Quando eu comprei a companhia em 2012, em julho de 2012, entre julho de 2012 e julho de 2019, com uma gestão privada, a empresa teve lucros no valor de 28,8 milhões de euros. Queria ainda referir que foram pagos à TAP como distribuição de dividendos 8,3 milhões de euros de distribuição de dividendos que recebeu deste negócio que fez comigo. E a Pazogal recebeu 8,4 milhões de euros. Queria ainda referir que foram pagos, ao longo destes 8 anos, cerca de 162,5 milhões de euros de impostos aos Estados. Este refere-se ao quadro 1. Naquilo que se refere ao quadro 2, queria referir que em 2019 a SPDH teve um volume de faturação de 153 milhões de euros e um resultado positivo de 7,8 milhões. Em 2020 faturou apenas 63 milhões de euros e teve um resultado negativo de 25 milhões. Ou seja, tivemos uma redução de 90 milhões de euros no valor da faturação. Essa redução, que seria 153 menos 90, os 90 milhões de euros de redução de faturação, que deveriam ser considerados quase como o prejuízo que a empresa teria tido, foram reduzidos para 25, porque fizemos uma pormenorizada gestão da companhia, conseguimos moratórias, recorremos ao layoff, conseguimos ajustar uma série de contratos, renegociar uma série de contratos com fornecedores, excepto com o fornecedor TAP de serviços, que nos faturou 3,7 milhões de euros sem qualquer desconto ou moratória. Medidas estas que permitiram manter até hoje os 2.400 postos de trabalho. O único apoio que tivemos no Estado, e refiro, foi o layoff. Mais nenhum apoio tivemos até agora. Depois, quando receber os quadros, se for possível, fico agradecido que os mesmos sejam junto à ata. Senhor Presidente, perante isto, Senhor Presidente e Senhores Deputados, perante isto, o que é que eu esperava do Estado? Que não nos deixasse cair, que nos desse acesso às tão badaladas linhas de apoio Covid na forma de aval do Estado. E o que fizemos nós para obter o apoio do Estado? Vou referir aqui apenas as datas fundamentais. Em março, enviámos a pedido do Estado para a ANAC, que nos foi dito que era a entidade que iria reunir todos os pedidos de apoio. Não obtivemos resposta. Pedimos para ser recebidos pelos seus ministros. Eu agora apelava-lhe à capacidade de síntese, por favor, agora para terminar esta intervenção inicial, por favor. Com certeza. Não obtivemos. Eu perdi aqui um pouco mais de tempo porque tive que explicar os quadros, mas sim. No dia 22 de julho de 2020, reunimos com o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, que para além dos elogios que fez à empresa e à sua gestão, se comprometeu a apoiar-nos inclusivamente junto do Ministério das Finanças, no que fosse necessário para conseguirmos o aval do Estado para obter o referido empréstimo dos 30 milhões de euros, que era um montante que tínhamos identificado à data como necessárias. Depois de várias insistências, só a 6 de outubro de 2020, conseguimos finalmente audiência com o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, onde reapresentámos o pedido e a justificação da necessidade de um aval de 30 milhões de euros e nos foi dito que este assunto era uma prioridade e que o Sr. Secretário de Estado iria remeter o nosso dinheiro para o Ministério da Economia. Posteriormente, foi-nos dito que o Dr. Marco Neves, responsável pelo Banco de Fomento, era quem tinha ficado encarregue de tratar deste dossiê. Em telefonema, dia 13 de outubro, o Dr. Marco Neves, percebemos que não tinha dossiê, pelo mesmo dia que lhe fizemos chegar. Sr. Presidente, só preciso de mais 2 minutos para terminar. Se me conceder mais 2 minutos, eu termino integralmente. Muito rapidamente, por favor. Com certeza, preciso só de mais 120 segundos. Desde já, temos estado em interação diária com o Banco de Fomento e com a Caixa Geral de Depósitos. Já em janeiro,
nos disseram estarem reunidas as condições do financiamento. Temos toda a informação que nos foi pedida, sempre em 24 ou 48 horas, mas a ajuda até hoje nunca chegou. Não se percebe porque é que foram anunciadas tantas linhas de apoio Covid e qual a razão pelo qual o nosso processo esteve parado no Ministério das Finanças e Economia, deixando a Ground Force chegar ao ponto de não poder pagar salários. Senhor Presidente, termino aqui a minha intervenção inicial. Muito obrigado pela atenção, pela disponibilidade e pelo tempo extra que nos deu. Muito obrigado. O que importa a todos nós e ao país é sermos esclarecidos. Permita-me também informar que os quadros que enviou foram já distribuídos por todas as senhoras e senhores deputados que ajudarão aos trabalhos desta audição e, como solicitou, serão apensos à ata desta audição. Pedi-lhe também, se achar por bem e se for possível, eu julgo que terá tido um apoio, de um suporte para esta intervenção inicial. Se quiser enviar, e se possível, enviar esse documento, que também poderá eventualmente ser distribuído pelas senhoras e pelos senhores deputados, também naturalmente ajudará à melhor compreensão desta intervenção inicial que nos trouxe. Assim sendo, vamos dar início então às intervenções dos grupos parlamentares. Sr. Presidente, Sr. Presidente, permita-me só dizer que vou dar indicações imediatas para que o discurso, a apresentação que fiz inicial, seja de imediato enviada, está bem? Muito bem, muito obrigado, agradeço e será obviamente um suporte útil às senhoras e aos senhores deputados para esta audição. Assim sendo, vamos iniciar a ronda pelos grupos parlamentares. Como autor do primeiro requerimento, cabe a vez ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira iniciar esta ronda. Sr. Deputado, 5 minutos a cada grupo parlamentar, também fazendo uso daquilo que me solicitaram, que foi rigor no cumprimento do tempo. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Dr. Alfredo Casimiro e dizer que esta primeira intervenção que fez foi bastante esclarecedora relativamente a algumas questões que aqui gostaria de colocar e, portanto, quero saudar por isso. Em segundo lugar, dizer o seguinte, e foi aqui dito nesta intervenção inicial que houve uma pandemia que teve um impacto no setor da aviação e, consequentemente, no caso concreto que está aqui hoje em discussão, na própria Ground Force. Mas é importante sublinhar este ponto. É o ponto da boa da má gestão. Ou seja, se não tivesse existido pandemia, nós não estaríamos seguramente aqui a ter esta discussão, estaríamos seguramente a saudar, tal como parece que fez o Ministro, a saudar aquilo que era a gestão da própria companhia e, portanto, há aqui números, e os números falam por si. Nas mãos do Estado, a Ground Force, ou seja, entre 2006 e 2012, acumulou prejuízos de 156 milhões de euros, com uma perda de 30 milhões de euros por ano, e de 2012 a 2019 acumulou proveitos, lucros de 43 milhões de euros. E isto é importante dizer isto para desmontar aquilo que é alguma narrativa que corre por aí e algumas ideias, intenções de diferentes forças políticas e não sei se do próprio Ministro, de querer nacionalizar a companhia, querer nacionalizar a empresa. E a primeira pergunta, e isso não ficou claro para mim na sua primeira intervenção, a primeira pergunta que eu quero colocar é por que razão é que a Ground Force não pôde aceder àquilo que são os apoios Covid, os apoios, as linhas, os benefícios, as tais linhas de crédito de apoio Covid, como a restante economia pôde aceder. E, portanto, qual é a razão para não ter conseguido ter esses apoios? Depois, disse aqui o Dr. Alfredo Casimiro, na sua intervenção, falou aqui em várias mentiras. Mas há uma verdade que eu gostava de saber se é verdade ou se é mentira. É verdade ou mentira que entre julho de 2020 e fevereiro de 2021, o Sr. Ministro das Infraestruturas comunicou à Ground Force que estaria a tratar da questão do empréstimo, a assegurar o empréstimo de 30 milhões de euros com o aval do Estado. Isto é verdade ou é mentira? E esta questão deve ser esclarecida nesta mesma comissão, porque há uma responsabilidade política neste processo que cabe ao Parlamento, que cabe aqui, precisamente nesta mesma sede, podermos aqui avaliar. Depois,
perguntar-lhe também se é verdade ou se é mentira aquilo que nós soubemos ainda há pouco, que há um acordo entre o Governo, a TAP, a Pazogal, para que haja uma venda do equipamento, depois há um acordo de aluguer, e isto permitirá dar liquidez à companhia, à empresa, para cerca de 1 ou 2 meses de ordenados. Há aqui uma preocupação central, aliás, ainda há pouco tivemos a ouvir os sindicatos, a Comissão de Trabalhadores, e há aqui uma questão central e que preocupa o Parlamento e todas as forças políticas aqui representadas, que é a questão dos trabalhadores. E esta questão dos trabalhadores é uma questão central, porque nós estamos a falar de 2.400 empregados, 2.400 famílias que não sabem o que é que será do seu futuro. E, portanto, é importante que a informação que saia da empresa, e há uma responsabilidade em toda a estrutura acionista da Ground Force, no sentido de passar informação correta para os trabalhadores, como é evidente, e depois vem para a opinião pública, como se sabe, mas que essa informação seja rigorosa e que, porque nós o que temos assistido é um debate, aliás já na praça pública, é um tom, é um modus operandi do Ministro das Infraestruturas, nos processos que tem em mãos, é tudo tratado na praça pública. E, portanto, aquilo que é tratado na praça pública muitas vezes tem muita desinformação. E, portanto, este acordo existe ou não existe. Mas há uma questão mais importante, porque este acordo significa um alívio para 1 ou 2 meses. Significa que durante 1 ou 2 meses a empresa vai poder cumprir com as obrigações para com estes 2.400 trabalhadores. Mas há uma questão aqui importante, é que daqui a 2 meses põe-se uma questão que tem a ver com o próprio empréstimo e com os 30 milhões e com a injeção desse capital. E o doutor Alfredo Casemiro assumiu, pelo menos eu li isso na imprensa, assumiu que havia uma disponibilidade da empresa para dar como garantias do empréstimo precisamente uma parte do equipamento que é propriedade da empresa. E, portanto, em que medida é que este primeiro acordo agora não pode comprometer a solução futura? Porque nós não podemos correr o risco, vou terminar já, Sr. Presidente, já sei que está a tocar no microfone, ainda não cheguei aos 5 minutos, mas termino já. Mas já chegou, Sr. Deputado. Eu vou terminar, é mesmo para terminar. E, portanto, a pergunta é muito concreta, é perceber, em relação à questão do empréstimo, porque senão nós daqui a 2 meses vamos estar aqui a ter esta mesma discussão, em relação à questão do empréstimo, como é que a situação está e o que é que o Governo diz. Senhora Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, faz favor, 5 minutos. Perdão. Senhor Presidente do Conselho de Administração da SPDH, tem 5 minutos para responder ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Faz favor. Tem que ligar a câmara novamente. Sim, com certeza. Por favor. Está só com som. Só um bocadinho. Ok. Já está? Sim. Estamos a vê-lo e ouvi-lo bem. 5 minutos para responder ao grupo parlamentar do CDS-PP. Faz favor. Não foi possível à Ground Force aceder às linhas Covid porque há ou seja, as pequenas e médias empresas têm programas devidamente definidos. Nós, como somos uma grande empresa, essas linhas ainda não estavam definidas, não estavam devidamente enquadradas, reguladas e regulamentadas de forma a poder apoiar as grandes empresas. Foi-nos dito sempre que teria que, depois da primeira reunião com o Sr. Ministro, com o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, que este tema teria que ser tratado com a economia e com o Banco de Fomento. Ora, o Banco de Fomento, como todos nós sabemos, está agora numa fase ainda embrionária e de constituição, o que veio atrasar todo este processo. O que nos aconteceu foi que nós caímos aqui no hiato num buraco, num espaço em que não tínhamos a possibilidade não conseguíamos encontrar o interlocutor válido para nos ajudar a encontrar a possibilidade de encontrar o aval destes 30 milhões de euros. Mas fomos mantendo negociações com a Caixa Geral de Depósitos e agora, quando estávamos na fase final de conseguirmos, deu-se esta situação da ruptura total da tesouraria. Daquilo que se refere à segunda pergunta que o Sr. Deputado nos fez,
se é verdade que desde julho em diante o Sr. Ministro disse que estava a tratar do aval do Estado. Disse, sim, senhora, que trocámos várias correspondência com o Ministério, com os assessores do Ministério, no sentido de pedir ajuda, de pedir apoio, e temos variedíssimas trocas de correspondência. No que diz respeito à terceira pergunta, sim, é verdade, confirmo que existe um acordo, que chegamos hoje a um princípio de entendimento, assinamos uma carta com um princípio de entendimento entre a TAP, entre o Conselho de Administração da TAP SA e da Ground Force para a venda dos equipamentos, de forma a conseguirmos desbloquear uma verba aproximada de 7 milhões de euros, penso que de 6,9 milhões de euros, para podermos de imediato fazer face ao pagamento de salários, o que nos criará um balão de oxigênio que terá a sua duração máxima de cerca de no máximo de 2 meses. A quarta pergunta. Pois, daquilo que diz respeito à quarta pergunta que o Sr. Deputado nos fez, é um tema que vamos ter que estudar e vamos ter que encontrar outras formas de dar garantia. Não tenho ainda uma resposta concreta que lhe possa dar. Para já, o importante é estancarmos esta terrível situação dos salários em atrasos que estamos a viver na Ground Force e conseguirmos ultrapassar esta situação. O tema para os 30 milhões, vamos ter que procurar uma solução que ainda não a temos identificada. E penso que desta forma que terei, Sr. Deputado, respondido de alguma forma às perguntas que o senhor me colocou. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos dar continuidade à ronda pelos grupos parlamentares. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Isabel Pires, faz favor, 5 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Dr. Alfredo Casimiro, da SPDH Ground Force, Presidente do Conselho de Administração, e agradecer, obviamente, as informações que aqui colocou. Mas, de facto, tanto a forma como o Sr. Administrador se coloca aqui perante o Parlamento, mas, acima de tudo, a forma como estas últimas semanas se desenrolaram perante aquilo que nós, enquanto Assembleia da República, fomos tendo acesso, que era através do que saía da parte da comunicação social e da informação que as organizações representativas dos trabalhadores foram dando aos vários grupos parlamentares, de facto parece-nos que existiu aqui uma atuação e uma atitude perante estas últimas semanas de aparente negociação que deixam de facto muitas dúvidas sobre a forma como o processo foi conduzido, de ambas as partes, já agora, como o processo foi conduzido e a forma como e a atitude perante a qual está face à empresa e à situação vivida. Nós sabemos que a Ground Force tem um papel absolutamente central nos aeroportos e para as companhias aéreas, nomeadamente para a TAP. Há uma questão que no meio de todo este debate não foi tido, mas que à custa dos quadros que nos apresenta aqui, na verdade entra, porque de facto parece-nos que um dos problemas de fundo que existe aqui e que é um arrastar de situação que ainda não tem solução, tem a ver com o debate mais abrangente e mais geral sobre se consideramos ou não que este tipo de empresas, tendo o papel que têm para a economia, devem ou não ser privatizadas. Sabemos da história de liberalização e de privatização que existiu neste setor e com a qual nós, de facto, não concordamos e sempre tivemos muitas críticas. Mas sobre o processo atualmente e das últimas semanas. Em fevereiro, sabe-se então que não há pagamento, não há lugar a pagamento de salários aos trabalhadores. Isto, obviamente, só o facto de termos chegado a essa situação é algo que deve ser explicado
porque ainda não se conseguiu perceber, nem o acionista privado, nem o acionista de Estado ainda conseguiram explicar cabalmente como é que ainda em dezembro, novembro, o Ministro estava aqui neste Parlamento a dizer que não havia problema nenhum e em fevereiro já não havia pagamento de salários aos trabalhadores. E, portanto, perguntar em primeiro lugar como é que se chegou à situação em fevereiro de não pagamento de salários aos trabalhadores. Depois entra o tal processo de negociação, ou aparente negociação entre os dois acionistas. E referiu já aqui a questão da penhora das ações, mas de facto isso acabou por se tornar um primeiro incómodo, se assim quisermos dizer, para o avançar destas negociações. E a questão que coloco, porque é uma das questões que paira no ar e que eu acho que não só o Parlamento, mas os trabalhadores merecem também essa clarificação, é como é que um acionista maioritário, o Sr. Alfredo Casemiro, vai para uma negociação onde sabe que do outro lado existe a exigência de determinadas garantias e sabendo que poderá haver problemas com essas mesmas garantias e se já sabia previamente que havia esta situação, que soluções ou de que forma é que colocou esta matéria perante o outro lado negocial, no caso a TAP/Estado. E, portanto, levanta-nos aqui, de facto, uma série de preocupações. A maneira como entrou para esta negociação o acionista privado, sabendo de problemas, porque com certeza sabia destes problemas que poderiam surgir do facto de haverem ações penhoradas, mas outras situações eventualmente, e que poderiam colocar entraves na própria negociação com o acionista TAP/Estado. E isso leva-nos a outra questão. De facto, qual é que neste contexto, e todos sabemos que no contexto de pandemia o setor da aviação civil foi e continua a ser um dos mais fustigados por essa mesma pandemia e pelas consequências económicas que daí advêm, mas então qual é que é de facto a atitude do acionista privado perante a empresa? Se quer de facto salvar a empresa ou não quer salvar a empresa? Porque ao longo de todo este processo a grande dúvida que fica é essa. Qual é que é a capacidade ou a vontade que o acionista privado tem de se manter à frente da Ground Force. Porque já agora, todo este processo até, enfim, veremos, está em cima da mesa o pagamento de salários até segunda-feira, esperemos que isso aconteça o mais rapidamente possível, a garantia dos próximos 2 meses de salários, mas não se sabe o que é que vai acontecer a partir daí. Portanto, perguntar-lhe se acha que mantém as condições para estar à frente desta empresa, considerando o processo que ocorreu até agora. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado. Senhor Presidente do Conselho de Administração da SPDH, faz favor, 5 minutos para resposta. Tem que ligar a câmara novamente, por favor. Não estamos a ouvir. Tem que ligar o som também. Ligar o som? Está ligado. Estamos a ouvir, faz favor. Agora estamos a ver e ouvir. Faz favor, 5 minutos. Vou ver e ouvir? Ok, sim senhor. Então vai começar então. Sra. Doutora Isabel Pires, permita-me que, em relação à primeira pergunta, em relação ao tema se as empresas devem ser privadas ou devem ser estatais, o meu quadro número 1 responde cabalmente à sua pergunta. Durante 5 anos de gestão pública, a empresa perdeu 151 milhões de euros, dinheiro esse que foi afundado no déficit e que será pago por todos os contribuintes, e durante 8 anos, na gestão privada e coerente que nós fizemos, a empresa deu resultados de um lucro de praticamente 29 milhões de euros. Em relação à primeira pergunta, Sra. Deputada, penso estar esclarecido. Desde fevereiro que não há salários, que não há pagamentos de salários, porquê? Ninguém explicou. Bom, em relação a essa matéria, nós tivemos até o último minuto, até à 25ª hora, a tentar encontrar com a TAP uma solução. E a solução que a TAP encontrou, e a solução que estava a ser proposta, foi uma solução que eu não aceitei, que era unilateralmente só o acionista privado se responsabilizar e dar a totalidade das suas ações em penhor por um empréstimo de 2 milhões de euros, que para mim era totalmente inaceitável. Isso levou, efetivamente, à ruptura de tesouraria da empresa e à não possibilidade do pagamento dos salários na data prevista. Naquilo que diz respeito à penhora,
eu vou pedir à doutora Marta Pinto da Silva, que se encontra aqui à minha direita, para falar. Mas antes disso, eu gostaria de falar de opinião, gostaria de esclarecer um pormenor à sua doutora Isabel Pires, à sua deputada, da doutora Isabel Pires. Não é uma penhora, sua doutora, é um penhor. As ações nunca foram dadas em penhora. As ações têm um penhor. As ações são minhas e são minhas, entre aspas, são da empresa a que eu presido, a Paz ao Galo, e têm um penhor. Não estão penhoradas. Há uma diferença técnica muito grande entre penhora e penhor. Mas vou pedir à doutora Marta Pinto da Silva, se faz favor, que complemente a minha resposta. Muito obrigada. Senhora Deputada, para esclarecer esta questão, gostaria de dizer o seguinte. Primeiro, estamos a falar de um penhor e não de uma penhora. Portanto, um penhor é um ato voluntário, é uma garantia que tinha sido dada realmente sobre essas ações pela Paz ao Galo, que era a dona das ações e que tem liberdade para dar de penhor ativos que tenha. Quando se partiu para esta negociação com a TAP, não se partiu com nenhum impedimento e nenhuma reserva. O que a TAP veio exigir para fazer um adiantamento sobre faturas, vamos ter isto bem claro, era um adiantamento a faturas que a TAP teria que pagar mais tarde, porque a TAP recebe os serviços da Ground Force, portanto tem que pagar os serviços. Estávamos a falar de pagar adiantado. Ok? Portanto, não era nenhum empréstimo. Por isso não fazia sentido haver uma garantia que tivesse a ver com as ações da companhia. Mas a TAP ainda assim pediu, e tudo isto porque o aval do Estado e o apoio Covid ainda não tinha chegado, e não chegou até hoje, a TAP pediu que fosse feita uma promessa de penhor sobre as ações, promessa essa que só seria convertida num contrato definitivo de penhor mais tarde, se, entrando o empréstimo avalizado pelo Estado de 30 milhões de euros, a Ground Force, com esse dinheiro que entrava, não conseguisse devolver à TAP esse adiantamento. Ora bem, esta situação não iria nunca ter lugar, porque, obviamente, que recebido o apoio do Estado, folgando-se a tesouraria da empresa, permitindo ultrapassar esta fase de estrangulamento, com certeza que a Ground Force iria devolver o dinheiro dos adiantamentos à TAP. E, portanto, o penhor, a promessa de penhor, nunca iria ser convertida num penhor definitivo. Mas também é preciso esclarecer, um bem que valha dinheiro pode ter vários penhores, ok? Portanto, isto se calhar é uma precisão jurídica, mas é verdadeira. E, portanto, não havia nenhuma incompatibilidade entre a situação das ações da Paz ao Galo sobre a Ground Force à data das negociações e aquilo que foi prometido e assumido pela Paz ao Galo nas negociações. Portanto, isso fica esclarecido. Muito obrigado. Muito obrigado. Ainda uma pergunta para vos responder, Sr. Presidente, se me permitir, responderei em 30 segundos. Telegraficamente, então, já passámos os 5 minutos para a resposta, telegraficamente. Se eu tenho vontade e condições de me manter à frente da Ground Force. Tenho vontade, tenho condições, acredito nesta empresa, já salvei esta empresa uma vez e tenho condições para salvar uma segunda, naturalmente com os apoios que a União Europeia e o Estado português puseram à disposição das empresas para enfrentar esta situação do Covid. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do PSD, será o Sr. Deputado Carlos Silva. Faz favor, Sr. Deputado, 5 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Sr. Alfredo Casimiro, enquanto acionista privado maioritário da Ground Force, e da nossa parte um primeiro lamento para que a situação de reuniões e negociações com esta importância terem sido colocados na praça pública e não compreendemos como se gerem empresas com experimentalismos e preconceitos ideológicos que põem em causa milhares de milhões de euros dos contribuintes, com prejuízos incalculáveis para todas as partes, numa espécie de esquizofrenia mediática que, de resto, hoje tivemos bem retratado no anúncio do pré-acordo alcançado.
porque em cima exatamente desta nossa reunião, quando nos preparávamos para efetuar estas nossas audições. E, portanto, a primeira pergunta que lhe faço, Sr. Alfredo Casimiro, é se sente que está a ser tratado, enquanto empresa essencial e estratégica no universo do Grupo TAP, a igualdade e proporcionalidade relativamente à forma como o Governo olha para as suas participadas, nomeadamente outros acionistas privados no Grupo TAP. Uma outra questão, prende-se exatamente com a conversa mediática das ações, que já teve a oportunidade de esclarecer, mas que é o mais importante do que se elas estavam comprometidas com algum outro empréstimo. Eu penso que era importante saber se essas ações foram utilizadas enquanto estando oneradas para a atividade operacional da Ground Force, ou se esse outro empréstimo estava adstrito a outra empresa no perímetro do grupo económico da qual a Ground Force faz parte. Quanto ao pedido de ajuda que sabemos que a Ground Force solicitou já no verão, e nessa altura tendo pedido ajuda para um aval do Estado, era um empréstimo que a Ground Force teria que efetuar com o aval do Estado para 30 milhões de euros. O que lhe pergunto é, porquê é que acha que demorou 8 meses o Governo a dar uma resposta relativamente a essa primeira conversa e para uma tomada de decisão? O Ministro invoca atrasos na entrega de documentos. Aliás, hoje o Partido Socialista também utilizou aqui esse argumento, voltou a ser repetido. E, portanto, e será esse, a partir da falta de documentos, a razão pela qual o empréstimo não está concedido. Um outro tema prende-se exatamente com o acordo alcançado no Governo, também, de certa forma, esquizofrénico tudo o que aconteceu, porque numa primeira fase, ao que parecia, o Ministro veio logo anunciar em conferência de imprensa um acordo total da sua parte, mas logo de seguida desmentiu. Por isso, eu pergunto-lhe, que acordo era esse, que condições eram essas, e se eram mesmo aceitáveis? Outro tema que me parece bastante importante é o adiantamento sobre faturação. Eu pergunto-lhe quantos adiamentos foram efetuados da TAP à Pazogal. Porquê é que acha que até agora foram efetuados, porquê é que foram efetuados até agora esses adiantamentos e neste momento o último, e penso que era o último antes do empréstimo definitivo, deixaram de os efetuar? Sendo uma empresa viável, eu acho que a perspectiva de entrega desses adiantamentos é porque a empresa era viável, assegurava os serviços, que são sua competência, com zelo, com rigor, diria mesmo reconhecido por todos de excelência. Porque é que isto aconteceu? O próprio Ministro, no meio das suas gabarulices permanentes, chegou a dizer que a Ground Force não tinha qualquer problema. Então o que mudou para não efetuarem este último adiantamento? Estava previsto antes do empréstimo de 30 milhões no âmbito das linhas Covid. Ainda para mais, uma empresa que não apresenta prejuízos, que se encontra normalizada, que tem lucros, que teve dividendos, que reteve dividendos em 2019, que partilhou prémios com os trabalhadores, como aqui ouvimos da intervenção dos sindicatos, e que está à espera de um empréstimo há cerca de 8 meses. Portanto, na questão das garantias, me parece oportuno abordar este tema, na medida em que o Governo, ontem o Sr. Primeiro-Ministro disse que não colocaria qualquer dinheiro na Ground Force sem garantias para os contribuintes, uma questão que estamos a falar de 2 milhões de euros, mas que para a TAP, que são lá colocados 3.700 milhões, os contribuintes não têm qualquer tipo de garantia. Para mais, esta empresa é fornecedora de serviços à TAP. O seu principal cliente é a TAP, ou seja, maior garantia não poderia existir, porque se não efetuasse esses serviços, naturalmente, aí poderia haver razões para os portugueses desconfiarem exatamente desta empresa. E para terminar, o Sr. Primeiro-Ministro Pedro Nuno Santos veio falar na possibilidade de que as entregas de capital não podiam continuar a ser feitas porque não existiam garantias. Portanto, penso que hoje já chegaram a esse acordo e, portanto, gostaria que nos dissesse quais são os termos concretos desse acordo. Na perspectiva futura, eu acho que esta pergunta é importante colocá-la. O senhor Ministro acha que todos os acionistas privados em empresas públicas, vou terminar, Sr. Presidente, são ladrões e estão lá para roubar as empresas e, considerando o nível de dividendos que são distribuídos, há disponibilidade da sua parte para, eventualmente no futuro, ir a um aumento de capital? Muito obrigado, se colocar essa situação. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Presidente da SPDH, tem 5 minutos para responder. Não sei se me está a ouvir. Estou a ouvir em perfeitas condições, não sei se os que estão a ouvir em perfeitas condições também. Estamos ouvidos bem. Antes de lhe dar a palavra, permita-me só dizer que
o documento que informou que iria enviar e que seria útil, da sua intervenção inicial, ainda não nos chegou. Há aqui senhoras e senhores deputados que me fizeram chegar que seria importante enviar, uma vez que se disponibilizou para o efeito, seria um instrumento útil para esta audição. Dar-lhe então a palavra para responder em 5 minutos ao grupo parlamentar do PSD. Faz favor. Bom, Sr. Deputado Carlos Silva, boa tarde, muito obrigado pelas perguntas que coloca. O Sr. Deputado coloca um conjunto de perguntas, eu espero não me perder na resposta a todas as perguntas que me fez, que eu vou tentar ser o mais preciso e o mais correto a responder. Daquilo que diz de respeito à primeira pergunta, sinto que se estou a ser tratado em igualdade e proporcionalidade com o Estado, como o Estado olha para as outras empresas participadas do Grupo TAP. Não estou. Estou a ser tratado numa situação de total desigualdade. O Estado colocou, no início da pandemia, até agora, 1,5 mil milhões de euros no Grupo TAP, e a SPDH teve, por ser uma empresa maioritariamente privada, com uma diferença apenas de meia dúzia de ações, de 49,9 para 50,1, não teve acesso e não foi considerada uma empresa em situação difícil e não recebeu nenhum desse dinheiro. Daquilo que diz respeito às ajudas solicitadas, dos 30 milhões, porque é que já vamos em 8 meses de atraso? Sobre este tema, não foi por falta de documentos. Nós colocámos as perguntas, respondemos a tudo aquilo que nos foi perguntado, entregámos com toda a celeridade todos os documentos. Como disse numa das minhas intervenções anteriores, a resposta que penso ter para isto é a falta de enquadramento para as médias grandes empresas, que existe aqui um hiato legislativo e que agora se está a tentar corrigi-lo. Quanto ao tema, quantos adiantamentos foram feitos pela TAP à Ground Force? Foram feitos vários adiantamentos, começaram a ser feitos adiantamentos em novembro, que foram pagos que foram depois... Desculpa, a imagem está controlada, não sei se é comigo. Não sei se os seus deputados me estão a ouvir, a imagem... Estamos a ver e a ouvir perfeitamente. Eu estou com a imagem congelada na figura do Sr. Presidente da Comissão. Mas estamos a ver e a ouvir perfeitamente. Eu ouvi perfeitamente, mas a imagem está congelada aqui do nosso lado. Sim, mas dizia-lhe que quantos adiantamentos foram feitos? Desde novembro que foram feitos adiantamentos mensais e sucessivos sobre a faturação do mês seguinte, até que chegou a uma situação em que esses adiantamentos já não eram adiantamentos sobre faturas de serviços prestados, mas de serviços a que iríamos prestar. E à data de 28 do final de fevereiro, à data do final de janeiro, a TAP já nos tinha adiantado dinheiro sobre faturas, sobre serviços a prestar até ao mês de maio. Bom, sobre o tema, porque é que a TAP não nos quis dar o último adiantamento, essa é uma pergunta que terá que ser feita à TAP e ao Sr. Ministro, não a mim, sendo certo que todas as garantias pedidas para a TAP disponibilizar esses 2 milhões de euros foram apenas garantidas pedidas a mim, que tenho 50,1% da empresa, e nunca houve disponibilidade por parte dos outros 2 acionistas, da TAP SGPS e da Portugália, para poderem acompanhar também com algumas garantias. E julgo, Sr. Presidente, que respondi. Penso que tenho aqui mais uma pergunta. Ministro.
Se eu tenho, o Sr. Deputado pergunta-me se eu tenho disponibilidade para ir a um aumento de capital. Tenho, sim senhor. Tenho vontade e tenho capacidade financeira, mas tenho que percepcionar, perceber e entender qual vai ser o futuro da TAP. Enquanto investidor, não posso estar a colocar dinheiro numa empresa que tem o seu contrato de prestação de serviços com a TAP SA a vencer-se em julho de 2022 e as licenças a vencerem-se em 2023 e 2024. Preciso, naturalmente, enquanto investidor, de ter garantias do prolongamento dos contratos com a TAP e saber que tenho condições técnicas para ir ao concurso e para poder ganhar o concurso para a atribuição dessas licenças, que irá ser promovido pelo nosso regulador, que é a ANAC. Muito obrigado. Penso, Sr. Deputado, que terei respondido, na medida do possível, a todas as suas perguntas. Muito obrigado. Cabe agora a vez ao grupo parlamentar do PS, na pessoa do Sr. Deputado Carlos Pereira. Sr. Deputado, até 5 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Casimiro e começar precisamente por uma nota que me parece importante, que foi o início da intervenção do deputado do PSD. Porque o Sr. deputado do PSD veio dizer, com um grande lamento, que achava absolutamente esquizofrénico, não sei a que propósito utilizou esta expressão, que hajam reuniões que são expostas na praça pública. Eu gostaria de saber se o Sr. deputado está-se a referir à circunstância do Sr. Alfredo Casimiro, que está aqui connosco, ter gravado uma conversa privada com o Sr. Ministro e ter colocado precisamente na praça pública, e se o Sr. deputado considera normal um comportamento desta natureza de um acionista perante um membro do Governo. Julgo que era muito importante que o Sr. deputado respondesse. Sobre as questões que gostaria de colocar ao Sr. Alberto Casimiro, eu gostaria de começar pelo início e começar precisamente pelas questões dos adiantamentos. As questões dos adiantamentos são muito importantes, porque nós sabemos, e não vale a pena estarmos aqui a referir sobre os estados de alma da mentira para aqui e da mentira para ali, nós sabemos que desde agosto a TAP faz adiantamentos à Ground Force para pagamentos de salários. Nós sabemos, aliás o Sr. Alfredo Casimiro acabou de confirmar, que esses adiantamentos já vão em maio. Nós também sabemos que já foram 12 milhões de euros. E nós sabemos que a situação em que a TAP se encontra de uma intervenção, que alguns concordam, outros não concordam, outros não sabem o que é que acham do assunto, simplesmente criticam, leva a que haja um cuidado significativo na forma como estas matérias são tratadas, sob pena de elas serem consideradas assuntos de Estado e configurar crime financeiro por parte dos administradores. E, portanto, a primeira pergunta é se o Sr. Alfredo Casimiro, que é um experiente empresário, acha que se deve colocar os gestores numa posição desta natureza e desta sensibilidade. Se acha que isto é normal fazer e se não é normal ter cuidados quando se trata de utilização de meios públicos, que é isso que está precisamente em causa. E, portanto, sobre os adiantamentos, parece-me muito óbvio que chegou a um limite em que tinha que haver regras sobre esta matéria. Sobre a questão dos penhores. Ora, sobre a questão dos penhores é uma atrapalhada aquilo que o Sr. Alfredo Casimiro acabou de dizer. Porque o Sr. Alfredo Casimiro sabe bem que, e nós também sabemos, que já existem inclusive ações que estão duplamente penhoradas do ponto de vista da Ground Force, na banca. E, portanto, o que o Sr. Alfredo Casimiro andou a alimentar durante muito tempo foi a ideia de que era possível um acordo em que essas ações pudessem ser dadas. Ora, o Sr. Alfredo Casimiro aqui diz assim, é mentira que eu alguma vez tenha dito que não era possível dar ações. Ora, nós sabemos que o Sr. Alfredo Casimiro ligou a um membro do Governo a dizer precisamente eu não posso dar o que não tenho. E, portanto, eu não sei o que é que isto se quer dizer para o Sr. Alfredo Casimiro, se é uma mentira, se não é uma mentira, mas foi isso exatamente que se passou. Ele alimentou um processo negocial em que, pelos vistos, podia dar garantias, chegou ao fim do dia, a meio da madrugada, liga à outra contraparte a dizer que afinal não podia dar o que dizia que tinha para dar. Ora, isto é absolutamente lamentável e é revelador do que estamos a falar. Terceiro aspecto muito importante, aumento de capital. Depois de ter falhado a questão dos penhores e do Sr. Alfredo Casimiro ter dito por não dito, etc., entra em linha uma outra proposta por parte do Estado e da TAP, diga-se a bom da verdade, o único acionista com vontade de resolver o problema dos salários e solicitou propôs a questão do aumento de capital. Ora, aqui vale a pena clarificar.
o Sr. Alberto Casimiro voltou a bloquear o processo, dizendo que era preciso fazer, primeiro, uma avaliação com base em 2018, com o regime da Covid, sabendo efetivamente que este é um processo que dura, com certeza, mais do que um mês e, portanto, levaria mais um problema para os trabalhadores. Mas mais importante do que isso, que aliás acabou de sublinhar aqui, e quero lhe perguntar se acha isto também normal, quer dizer, que foi dizer, eu estou disponível para fazer um acompanhamento do aumento de capital, quando até agora, até o momento, o que sabíamos é que o Sr. Alfredo Casimiro não tinha dinheiro para pôr na empresa, pelo menos era isso que nós ouvimos, mas afinal, agora já dizia que tinha capacidade para fazer o aumento de capital. E agora acabou de dizer, mas só fazia esse aumento de capital, e isto é absolutamente incrível, dizendo que é uma empresa normal, igual às outras, não pode querer ser tratado de forma diferente, é que já queria ter o acordo garantido da TAP por mais 5 anos, de garantia desse acordo com a Ground Force para a prestação de serviços futuros. Ora, o Sr. Alfredo Casimiro com certeza sabe que os empresários não funcionam dessa maneira. Ter uma garantia de um acordo por mais 5 anos e só assim é que faz o aumento de capital é precisamente aquilo que não funciona do ponto de vista prático. E, portanto, parece-me evidente que nós estamos aqui perante um problema que precisa ser resolvido e precisa ser explicado. Por outro lado, eu queria ainda fazer algumas perguntas para o tempo que me falta. Em primeiro lugar, julgo que é importante saber se o Sr. Alfredo Casimiro tem ou não crédito em incumprimento. Isto é uma matéria muito relevante porque pode existir consequências na sequência desta questão. A outra questão é perguntar porque é que resistiu tanto tempo a entregar os valores recebidos pela Segurança Social para pagamento de salários aos trabalhadores. Um outro aspecto é precisamente a questão relacionada com os penhores, porque é que ocultou durante tanto tempo a ideia de que não podia dar os penhores como garantia nesta matéria. Parece-me ser relevante que o Sr. Alfredo Casimiro responda a isto. E finalmente, uma outra pergunta, Sr. Presidente, só para perguntar, efetivamente, porque é que o Sr. Alfredo Casimiro gravou uma conversa privada com o Sr. Ministro para divulgar publicamente? Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Senhor Presidente do Conselho de Administração da SPDH, faz favor, tem 5 minutos para resposta. Agradecia que ligasse o som, não estamos a ouvir. Não estão a ouvir? Agora estamos a ver e ouvir bem, faz favor. Sr. Presidente, eu pedi o suporte do Departamento Técnico da Assembleia, porque a imagem do Sr. Presidente está congelada desde há 10 minutos esta parte, e não temos interação visual com os senhores. Permita-me, vamos tentar ver o que se passa, mas há pouco tive aqui uma informação que tinha a ver com a questão da internet e, portanto, tinha a ver com dificuldades de dados. Vamos tentar resolver. Essa era a minha dificuldade quando solicitei para que a audiência fosse presencial. Mas, nós também o preferíamos, as circunstâncias atuais é que não o permitem. São as circunstâncias atuais que vivemos. Só um bocadinho, eu não estou a contar o tempo, dê-me só uns segundos que eu vou tentar perceber junto dos serviços o que é que se passa. Junto dos serviços. Senhor Presidente, os serviços da Assembleia estão-me a informar que do nosso lado a imagem está perfeita, e está de facto, estamos a vê-lo e ouvi-lo bem, e que o problema que está a identificar é do lado dos senhores e tem a ver com a vossa internet. Eu não sei do que se trata, mas terá a ver certamente com os dados móveis. É o que me pedem para informar. Portanto, terá a ver com a vossa internet e não com a nossa. Pronto, se é essa a resposta dos serviços, vamos avançar então e trabalhamos sem imagem. Bom, Sr. Deputado do Partido Socialista, Dr. Carlos Pereira, deixe-me lhe dar nota aqui de 2 outras questões, perante a quantidade quase tsunami de perguntas que o Sr. Deputado me fez, vou tentar responder aqui a algumas delas, porque os meus 5 minutos não serão com certeza suficientes para lhe responder a todos. Quando ao tema dos adiantamentos, há uma falsa questão. O tema dos adiantamentos que a TAP nos fez só acontece porque o Governo e as entidades que o Governo tutela tiveram uma total incapacidade para nos disponibilizar os 30 milhões de euros de empréstimo de Covid que linhas europeias que a Europa disponibilizou e que Portugal disponibilizou também, e para os quais nós não fomos incluídos e ficamos colocados aqui no hiato e no espaço onde ninguém cabia. Esta é uma situação absolutamente gritante que eu tenho uma dificuldade enorme em explicar
que durante 8 meses estivemos a mandar e-mails, a pedir reuniões, a falar com pessoas, a mostrar a nossa total incapacidade perante o facto de não haver aviões, perante o facto do país estar fechado e de não termos conseguido. E os adiantamentos vieram apenas a partir daí. Naquilo que diz respeito à questão do aumento de capital, deixe-me dizer, Sr. Deputado, que não é com aumentos de capital que se resolvem problemas de tesouraria imediatos. Os aumentos de capital são situações para serem bem pensadas, bem estruturadas, discutidos em Assembleia Geral e prever quando vem essa rentabilidade desse dinheiro. São empréstimos que se fazem às sociedades, são prestações acessórias ou prestações suplementares, são tudo aquilo que quiser chamar, mas nunca aumentos de capital. Aliás, eu desde o princípio que senti, quando a palavra aumento de capital veio para cima da mesa, que aquilo que me estavam a tentar fazer era um takeover hostil, uma tomada de capital da minha empresa hostil por parte de interesses que posso... Não gostaria de usar a palavra, mas vou usar, que posso considerar de obscuros. Naquilo que diz respeito ao contrato, e do contrato de ser de 5 anos e mais 5, sim, é verdade. Não são 5 anos, Sr. Deputado. São 10 anos de contrato que nós precisamos para conseguirmos sair deste Covid, para conseguirmos recuperar o dinheiro a que estamos a ser chamados a lá meter. Porque, Sr. Deputado, para conseguir garantir 2.400 postos de trabalho, não ter que fazer um corte brutal na empresa, não reduzir a empresa à sua maior insignificância, precisamos efetivamente de ter uma garantia de que o nosso principal fornecedor, que o nosso principal cliente, que é a TAP, nos dá a garantia que renovará de 5 anos e mais 5 anos posteriormente. Como sabe, pela lei portuguesa, os contratos de prestação de serviços não podem ter mais do que 5 anos. Só desta forma será possível para nós podermos vir a recuperar o capital investido. Sim, porque nós não temos um déficit público e não temos 10 milhões de contribuintes aonde descarregar esse déficit. No que diz respeito ao tema dos penhores, vou pedir novamente à doutora Marta Pinto da Silva para me assessorar na resposta, por favor. Muito obrigada. Muito rapidamente, e com todo o devido respeito, Sr. Deputado, parece-me que o Sr. Deputado está mal informado. Primeiro, as ações não estão penhoradas. As ações estão empenhadas. São duas figuras completamente diferentes. A partir daqui, creio que se não há capacidade para entender esta distinção, talvez não seja fácil perceber o resto das minhas palavras que agora direi, mas que vou ainda assim dizer para esclarecimento dessa comissão. As ações estão empenhadas. Esse penhor nunca foi ocultado. O Sr. Alfredo Casemiro, enquanto Presidente do Conselho de Administração da Paz Oval, quando lhe foi perguntada pela TAP e pelo Sr. Secretário de Estado, no caso, da Adjunto e das Comunicações, qual era a situação das suas ações, o Sr. Alfredo Casemiro respondeu: elas estão dadas em penhor. Agora, diga-me, Sr. Deputado, se nunca conheceu ninguém que tenha feito um contrato de promessa da sua casa, a sua casa estava hipotecada, que é uma garantia equivalente à do penhor, e prometeu vendê-la dali a 1 ano, dali a 6 meses, com o compromisso, naturalmente, de libertar a hipoteca, o mesmo é dizer, libertar o penhor para a escritura. Portanto, não era incompatível, nada foi ocultado, e quanto a conversas à meia da noite que o Sr. Deputado aí citou, volto a dizer, eu assisti a essas conversas, creio que o Sr. Deputado não terá assistido às mesmas e, portanto, aquilo que relatou dessas conversas não é verdadeiro, não corresponde à verdade. Nessas conversas, o Sr. Alfredo Casemiro disse exatamente tudo, respondeu exatamente a tudo o que lhe foi perguntado. Muito obrigado.
Nada, muito obrigada, Henrique. Muito obrigado. Vamos ter que terminar esta resposta ao Grupo Parlamentar do PS, porque já vamos largamente a ultrapassar o tempo definido. E acaba agora a vez ao Grupo Parlamentar do PCP, na pessoa do Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Deputado, faz favor, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Começo por cumprimentar o Sr. Alfredo Casimiro e a equipa que o acompanha. Algumas questões que eu gostaria de colocar, até na sequência de relatos e afirmações transmitidas aqui à Comissão Parlamentar até agora. Eu pedia alguns esclarecimentos e algumas informações. A primeira relativamente a uma afirmação que o senhor procurou, digamos, transmitir, dizendo que era mentira e procurando esclarecer a questão que considerou mentira, a frase que tem sido dita, que o senhor não pagou 1 cêntimo pela ground force. O senhor diz, é mentira, paguei o preço definido no prazo estabelecido. Eu gostava só de perceber, porque de facto é uma questão que tem surgido ultimamente, pagou exatamente a quem? Se pagou à TAP, se pagou a outra entidade e quando e onde ficou o dinheiro? Porque a pergunta onde é que está o dinheiro é uma pergunta que tem surgido ainda hoje, tantos anos depois. Depois uma outra questão que eu gostava de colocar também tem a ver com o quadro que o senhor enviou e que nós agradecemos, que tem esta comparação entre aquilo que afirma gestão pública, gestão privada, e os prejuízos que se tornaram lucros a partir de 2012. Eu gostava de perguntar se este ponto de viragem que referiu a partir de 2012, com os resultados líquidos positivos, em que medida teve a ver com a opção que na altura se aplicou de rebentar com os direitos dos trabalhadores na contratação coletiva e com a depreciação do AE, porque os acordos da empresa valem muito dinheiro. A questão é para onde é que ele vai. E, portanto, eu diria que estes EBITDAs positivos, praticamente mantendo as despesas com o pessoal, mas multiplicando os EBITDAs positivos, ou, neste caso, as receitas da empresa no plano operacional, num serviço e num setor que é claramente mão de obra intensiva, em que medida é que não foram os trabalhadores que pagaram com a sua força de trabalho esta viragem de 2012, com o mérito abstrato da gestão privada que nos sugeriu. Por outro lado, eu queria perceber esta questão do empréstimo com aval do Estado de 30 milhões de euros. E é importante nós acompanharmos e seguirmos essa pista dos meses de demora por parte do Governo em responder a essa questão. Mas eu não compreendo em que medida é que o aval do Estado a um empréstimo à TAP fica inviabilizado pelas dificuldades de regulamentação nos apoios Covid. Porque bancos já existem há muitos anos e empréstimos fazem-se há milénios sem publicidade de banco nenhum. E quando nós falamos de aval do Estado a um empréstimo, a opção pode ser política, mas seguramente não é por entraves burocráticos, é por opção política, de quem não o quer dar, de quem não quer dar esse aval. Eu gostava de perceber melhor essa questão e por isso coloco essa pergunta. Depois, em relação a esta questão da sua capacidade, eu pergunto mesmo, tem mesmo capacidade e disponibilidade para acompanhar um reforço de capital e, portanto, está em condições de investir na empresa Ground Force, mas só não o fez até agora porque tem uma incerteza quanto ao futuro e às suas condições como investidor? Foi isso que nós percebemos. Inclusive é sobre licenças que vão vencer em 2023 e em 2024. É esse tipo de problemas que tem feito com que até agora não tenha havido uma capacidade de investir na empresa. É porque, como nós temos dito, nós estamos a passar claramente de um problema conjuntural para estrutural, em que a falta de tesouraria está a transformar-se noutro tipo de problemas e de outra gravidade. E, portanto, aliás, cruzado com isso, e este tema das licenças já em 2015 era um problema, e eu pergunto-lhe sobre isso. O senhor pôs em tribunal a TAP em 2015, ou não pôs? E problemas que estão agora em cima da mesa, que ainda agora surgiram nas suas referências, já estavam no articulado da ação em tribunal de 2015 da Paz ao Gal contra a TAP e a Portugália. É este o tipo, digamos, de argumentação e de problemas que afinal não surgem em 2020 com a pandemia e com os problemas de tesouraria? Já vem de trás, na verdade, não é, Sr. Presidente? E, portanto, pode-nos ajudar a compreender isto melhor, porque, de facto, há aqui uma conflitualidade latente, que não é de agora,
E eu pergunto-lhe também, para terminar dentro do meu tempo, se considera que dentro precisamente dessa situação institucional entre acionistas, na relação entre acionistas, que condições é que considera existirem para uma viabilidade deste modelo e deste enquadramento em relação ao futuro. E mesmo a terminar, peço desculpa, isto é muito importante, que discussão tem sido feita, última pergunta, entre a TAP e a SGPS, que discussão tem sido feita entre a TAP e a SGPS e a Ground Force acerca do plano de reestruturação da TAP em relação ao corte de despesas da TAP com fornecedores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente do Conselho de Administração da SPDH, está-me a ouvir? E estamos a vê-lo também? Não o estamos a ouvir. Continuamos sem imagem, mas estou a ouvi-los perfeitamente. Muito bem. Nós estamos a vê-lo e a ouvi-lo e a transmissão está a ser assegurada com condições técnicas perfeitas. Pelo que dar-lhe a palavra para em 5 minutos responder ao grupo parlamentar do PCP. Faz favor. Muito bem, então eu começo também por cumprimentar o PCP e o Dr. Bruno Dias, o Dr. Bruno Dias, disse bem? Não me engano. Dr. Bruno Dias, em particular o PCP pelos seus 100 anos, pela comemoração dos seus 100 anos que fez há poucos dias atrás e que muito tem contribuído para a democracia portuguesa. Pergunta-me o Sr. Deputado se eu paguei ou não as ações que comprei da TAP SA. Paguei, sim senhor. Paguei 3.720.000 euros, se não me falha a memória. O acordo à TAP SA. O acordo previa o mínimo de 3 milhões e o máximo de 6, com base, os 3 milhões de mínimo, com base numa fórmula sobre os resultados de 2012 e 2003. Paguei-os efetivamente à TAP, a TAP SA recebeu esse dinheiro entrou nos cofres da TAP SA. Naquilo que diz respeito, Sr. Deputado, à viragem dos prejuízos de 151 milhões de euros para os lucros de quase 29 milhões de euros, da TAP ter perdido em 5 anos 151 milhões de euros numa gestão pública e de eu numa gestão privada ter conseguido lucros de quase 29 milhões de euros, é verdade. Eu confirmo, Sr. Deputado, que tivemos que fazer um ajuste ao acordo de empresa para retirar 6 milhões de euros por ano. Agora, Sr. Deputado, uma empresa que perdia 30 milhões de euros por ano, aos trabalhadores retiramos 6 milhões de euros. Tudo o resto foi gestão, eficiência, organização e, acima de tudo, retirar custos que a TAP colocava a mais dentro da Ground Force. Os trabalhadores pagaram uma parte dessa recuperação? Pagaram, sim senhor. O que é que teve mais a ver com esta recuperação? O grande crescimento do turismo em Portugal, o grande aumento do número de rotações e de aviões a aterrar em Lisboa, que permitiu que a empresa crescesse dos 110 milhões de euros de faturação em 2012 para os 153 milhões de euros em 2019. Naquilo que diz respeito, Sr. Deputado, à questão dos 30 milhões do aval, essa é uma pergunta que eu gostaria de ter uma resposta e pedia encarecidamente ao Sr. Deputado, aos senhores deputados que me estão a ouvir, que perguntem ao Governo porque é que as linhas não estão a ser disponibilizadas, porque é que existe este bloqueio. Porque é que nós estamos a ser confrontados, tantas empresas portuguesas estão a ser confrontadas com este estrangulamento? Qual será o número de empresas portuguesas que não vão reabrir agora no fim do confinamento por falta de apoios que foram devidamente prometidos a tempo e horas, mas que nunca chegaram a entrar dentro dessas empresas? Se tem capacidade, Sr. Deputado, agora respondendo a outra sua pergunta, se tem capacidade ou não para o aumento de capital, tenho, como lhe disse, mas como sabe, capital significa capitalista e eu sou um capitalista, afirmo como um capitalista e só farei esse investimento se tiver condições para recuperar esse investimento num certo e determinado número de anos. Nos meus cálculos e com base nos números da IATA e na recuperação que é possível fazer desse investimento, eu prevejo 10 anos para conseguir recuperar esse investimento de aumento de capital que os sócios terão que decidir em Assembleia Geral.
Eu acredito que esse aumento de capital será entre os 7 e os 10 milhões de euros. Não é firme que esteja fechado nos 7. No tema que diz respeito, Sr. Deputado, ao ter colocado a TAP em tribunal, eu vou pedir à doutora Marta Pinto da Silva, que me assessorou, que me tem vindo a assessorar desde 2011 até agora, em todo o processo da Ground Force, no processo de aquisição e em todos os contratos que assinei com a TAP, que faça essa resposta. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito rapidamente, Sr. Deputado, quando a Ground Force foi em 50,1% comprada por imposição da União Europeia pela Pasogal enquanto privado, porque a Ground Force não podia pertencer à TAP, empresa pública e principal operadora de aviação nos aeroportos em Portugal, foi feito um acordo que regulava os termos da relação entre os acionistas e um contrato de compra e venda. Na altura, foi necessária esta venda para que a Ground Force pudesse concorrer às licenças, porque senão ela nem teria direito às licenças para poder operar. Ou seja, a Ground Force ia ter que fechar portas porque não iria ter licenças. Foi graças a esta compra feita ou venda feita a um acionista independente, privado e independente da TAP, que a Ground Force pôde concorrer às licenças e apresentar-se a concurso e continuar a sua atividade. Esperava-se na altura que as licenças chegassem em 2012, estabilizando, eram licenças por 7 anos, são licenças que requerem um investimento muito grande em equipamentos, a manutenção da atividade da empresa. Esperava-se que as licenças viessem em 2012, se não me falha a memória, já passaram alguns anos. As licenças não vieram, o concurso atrasou. Estávamos em 2013, estávamos em 2014, a empresa não tinha estabilidade, estava a viver, a operar com base em licenças provisórias, sem qualquer certeza de que iria ganhar o concurso das novas licenças. Portanto, era uma situação muitíssimo precária. E todo o contrato estava feito na base de que, rapidamente, a Ground Force iria ter as licenças, porque qualquer pessoa só compra uma empresa quando a empresa está licenciada para operar, como qualquer dos senhores deputados há de compreender. Esse atraso das licenças veio criar um grande clima de instabilidade e devo dizer que as licenças só chegaram, corrijam-me se estiver errada, creio que em 2017. Em 2017, portanto veja-se o atraso muito grande que houve nesta situação. Para reequilibrar alguns dos termos daquele contrato que estava em cima da mesa e porque ele assentava no pressuposto da chegada das licenças em 2012, realmente foi necessário pôr uma ação em tribunal contra a TAP para obter um reajustamento, uma adaptação das condições contratuais àquela nova realidade que era, continuávamos numa situação muito precária empresarial. Muito obrigado. Deixe-me só terminar para dizer, essa ação, eu pedia que abreviasse, por favor. essa ação foi retirada, foi chegado a um acordo na altura que permitisse regular esse período de precariedade, que felizmente terminou e as relações estabilizaram-se. Portanto, esse tema não está já em cima da mesa e não creio que seja relevante para este momento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Doutora. Pede-me a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas uma interpelação à mesa muito breve. Foi evidente que houve uma tentativa de responder a tudo e o tempo não foi suficiente. Eu queria só solicitar que, dentro das possibilidades, nas respostas que ainda possam ter pela frente, se puderem integrar a questão dos contactos com a TAP sobre a questão do plano de reestruturação e os cortes nas despesas, é uma questão importante para nós, não foi possível responder. Se ainda no próximo tempo essa questão for integrada, era importante. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos ter ainda uma segunda ronda, conforme está combinado. Terminamos agora a primeira e vamos ter ainda uma segunda ronda. Terminamos agora a primeira porque a senhora deputada Inês Sousa Real não vai usar da palavra. E, portanto, vamos iniciar a segunda ronda. E, portanto, haverá ainda oportunidade para essa questão e para outras, seguramente. Portanto, vamos então iniciar a segunda ronda de perguntas. Recordo que a segunda ronda tem apenas 2 minutos por cada grupo parlamentar. Volto a apelar à capacidade de síntese
das senhoras e dos senhores deputados. Caberá depois ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da SPDH o mesmo tempo que for usado pelos grupos parlamentares, que serão pelo menos, julgo eu, atendendo aos senhores deputados presentes, pelo menos 5 grupos parlamentares a usar a palavra, pelo que o Sr. Presidente do Conselho de Administração terá 10 minutos no fim para responder a todas as questões colocadas. Assim sendo, vamos iniciar esta segunda ronda e agora, de acordo com o nosso regimento, inicia o grupo parlamentar do PSD, julgo que o Sr. Deputado Carlos Silva. Não usa. Portanto, fui agora informado que, afinal, o grupo parlamentar do PSD não usa esta ronda e, portanto, passaremos ao grupo parlamentar do PS. Sr. Deputado Carlos Silva, 2 minutos. Perdão, Carlos Pereira, 2 minutos. O Sr. Deputado Carlos Silva é que não usou da palavra. O Sr. Deputado Carlos Pereira, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de voltar aos temas anteriores para obter uma resposta mais consistente. A primeira tem a ver com as questões dos penhores. Voltemos aos penhores e o Sr. Alfredo Casimiro pode usar o compêndio enciclopédico que tem ao seu lado para poder responder, dado que foi claro para mim que era nessa linha que se encontrava. E, portanto, eu queria basicamente dizer o seguinte. Disse o Sr. Alfredo Casimiro que não podia dar uma garantia que não era sua. Isso eu sei que disse. E a pergunta é, porquê que pediu, nessas circunstâncias, para retirar do contrato esta matéria? Porque sabemos que pediu para retirar isto do contrato. E, portanto, era importante que dissesse de forma clara qual é a sua posição sobre esta matéria para que nós fiquemos esclarecidos. A segunda questão tem a ver com o empréstimo. Nós sabemos que, durante muito tempo, tem sido solicitado muita informação à Ground Force, ao Sr. Alfredo Casimiro, para obter um empréstimo. E a questão é que também sabemos que até hoje não foram entregue toda a informação necessária para que esse empréstimo pudesse ser entregue à Ground Force num empréstimo de 30 milhões de euros. E, portanto, a pergunta é se o Sr. Alfredo Casimiro consegue demonstrar que entregou toda a informação, tudo aquilo que lhe foi pedido, que lhe foi solicitado e que há um qualquer entrave e bloqueio do Estado que não lhe deu esta garantia. E, portanto, isto era importante clarificar. E julgo que não podíamos acabar esta audição sem ter isso esclarecido. A outra questão que também não respondeu é se tem ou não tem crédito em incumprimento. Eu acho que, tendo em conta todas estas questões que estamos a discutir, é importante referir isso. E é também importante referir que, enfim, não respondeu de forma clara se tem mesmo meios para ir a um aumento de capital. Porque o que fica claro nesta audição é que o Sr. Alfredo Casimiro está muito preocupado, eu termino já, está muito preocupado com a empresa, com as suas remunerações, não está com as suas remunerações, não está minimamente preocupado com a empresa e muito menos com os trabalhadores. E, portanto, é importante ficar claro que durante um tempo não teve disponibilidade para meter dinheiro na companhia e que agora diz que mete dinheiro, mas quer garantias, que não são garantias que os empresários, no geral, solicitam. São mesmo alguém que está encostado a uma situação desta natureza. Muito obrigado. Senhora Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, faz favor, 2 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Dr. Alfredo Casimiro, no decorrer desta audição, eu creio que nós ficamos aqui com uma ideia um bocadinho mais clara de qual é que é a ideia que o próprio tem relativamente à forma como a Ground Force deve ser gerida e, inclusivamente, trouxe-nos aqui os gráficos que já foram aqui aduzidos, mas chegamos a uma conclusão. É que, por um lado, diz que a gestão privada é que é boa e foi a gestão privada que salvou a empresa. E já agora, um parênteses, perceber que, de facto, essa suposta salvação decorre, como o próprio aqui referiu, nomeadamente de ajustes ao acordo de empresa que implicaram consequências gravosas para os trabalhadores. E, portanto, se houve alguém durante todos estes anos e mais ainda agora nestes últimos meses que ajudou a empresa e fez construir a empresa, foram de facto os trabalhadores que também foram prejudicados exatamente a partir de 2012, ano que, miraculosamente ou não, começaram a dar lucros.
tirando este parênteses, ao mesmo tempo que nos vem aqui dizer que a gestão privada é que é boa, é que salva a empresa, por outro lado diz que só o pode ou só quer fazer se tiver apoios públicos, independentemente da forma como estes apoios públicos sejam. E isto, infelizmente, é uma cartilha que já vem em muitas outras empresas, quer dizer, nós já vimos isto a acontecer em muitas outras grandes empresas. Ou seja, é sempre o problema da boa gestão privada, é que não consegue viver sem garantias ou sem apoios do público. E nós aqui nesta audição conseguimos de facto perceber, independentemente de qual seja esse tipo de intervenção pública, seja os adiantamentos, seja outro tipo de garantias, seja para os empréstimos, seja para terem garantias de que poderão de facto aceder a um determinado concurso que ainda não existe e que poderão aqui aceder. E portanto, isto leva-nos para terminar à nossa última questão, que tem a ver com a importância da empresa e a sua ligação fundamental à TAP, e com um erro que começou com a liberalização/privatização, que nos indica, de facto, aqui o caminho que deve ser seguido. Porque esta sendo uma empresa que está intimamente ligada ao funcionamento da TAP, claramente não pode continuar a sobreviver com um acionista que aparentemente diz que tem muita vontade de continuar e de aumentar o capital, mas ao mesmo tempo faz sempre depender do público. Então, nesse caso, o público deve tomar aqui a sua posição para tomar o controle público da empresa. Muito obrigado. Senhor Deputado Bruno Dias, do PCP, faz favor, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, já foi assinalada aquela questão que agradecia muito que pudesse ainda ser retomada, sobre o importante tema dos contactos entre a TAP e a SPDH nesta fase, sobre plano de reestruturação da TAP e cortes na despesa com fornecedores, nomeadamente com o fornecedor Ground Force. Era muito importante termos esse ponto de situação. Segunda questão, as medidas tomadas pela gestão da Ground Force para responder aos problemas de tesouraria. Muito objetivamente e simples, se a SPDH Ground Force era solvente, viável, lucrativa, com liquidez, então não era possível obter financiamento. Porquê? Vamos pôr de parte as questões das linhas de apoio Covid e das questões dos apoios do Estado e até do aval do Estado. Uma empresa que enfrenta uma óbvia situação conjuntural de falta de tesouraria por interrupção da atividade e por quebra no mercado, naquele momento, num contexto de crise pandémica, eu pergunto, para além dos contactos com o Governo, com a ANAC, como mencionou, com o Ministro, com o Banco de Fomento, para além dessas iniciativas, os senhores foram ter com os bancos e disseram o quê? E o que é que lhes responderam? Porque essa é uma questão que tem a ver com o financiamento para fazer face à quebra de tesouraria. E era importante compreender isso, porque até a questão da regulamentação às linhas de apoio Covid já ouvimos aqui, mas falta ouvir o resto. Mesmo a terminar, uma questão que tem a ver com o futuro. Perguntar-lhe assim, Sr. Presidente, e daqui a 2 meses, como é que é? Os senhores agora fazem o sale leaseback dos equipamentos, certo? Vão vender os equipamentos à TAP. Daqui a 2 meses, eventualmente, poderão ter dinheiro para os comprar de volta e para pagar salários? Daqui a 2 meses o que é que vai acontecer? Ainda não conseguimos perceber, julgo que alguém nesta sala também não percebeu sobre o que é que se espera nesse tempo. Qual é a solução? E mesmo a terminar, muito obrigado pelos parabéns ao centenário, mas também por ajudar a compreender quem nos ouve o que é isso do capitalismo e dos capitalistas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Para terminar esta segunda ronda, o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS-PP. Sr. Deputado, faz favor, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Novamente, o Dr. Alfredo Casimiro. Eu queria colocar uma questão, novamente, porque deve ter havido aqui algum problema na comunicação e eu não percebi exatamente a resposta que deu há pouco. Eu volto a colocar a questão. É verdade que o Sr. Ministro das Infraestruturas, desde julho de 2020 até fevereiro de 2021, assegurou à Ground Force, assegurou à empresa que iria tratar do empréstimo de 30 milhões de euros com aval do Estado? Isto é verdade ou não é verdade? Em segundo lugar, se for verdade, e pareceu-me que tinha dito que sim, a pergunta é porque é que o Ministro não conseguiu cumprir essa mesma promessa que deu à Ground Force? Depois, em segundo lugar, eu já lá vou. Em segundo lugar, queria lhe perguntar o seguinte, saber se a TAP, e o Presidente da TAP, que vai estar daqui a pouco aqui, o Dr. Miguel Frasquilho, se acompanhou essas mesmas conversas com o Governo a comprometer-se, com o Sr. Ministro a comprometer-se, precisamente
com esse empréstimo, com esse aval do Estado e, portanto, era importante também saber se o Dr. Miguel Frasquilho ou alguém da administração da TAP acompanhou precisamente essa situação. Depois, apenas aqui uma nota da parte, que é o discurso do Partido Socialista. A intervenção do Partido Socialista ainda há pouco aqui. Quer dizer, tenta arranjar aqui um expediente burocrático, agora, é de uma... não, é um expediente burocrático, vir dizer se o processo está ou se não está, ou se não sei o quê. Esta é a narrativa do Partido Socialista, portanto, com um claro desrespeito sobre aquilo que é a iniciativa privada. Claro respeito. Ouça, ouvir-se aqui o Bloco de Esquerda, por exemplo, dizer, eu até apontei, gestão privada que não pode viver sem o apoio público. Ignorar que não houve uma pandemia. Isto não é sério. Ignorar que não houve uma pandemia. Que num setor concreto, que é o setor da aviação, parou tudo. Quer dizer, como é evidente, a companhia, se não tivesse existido pandemia, conseguia honrar com os seus compromissos. Por último, e este é que é o maior problema que nós temos aqui, quer saber o que é que se vai passar daqui a 2 meses. O que é que o Governo, nas várias interlocuções com, precisamente com a empresa, com o acionista e com os seus acionistas, o que é que o Governo já transmitiu? Porque daqui a 2 meses nós vamos estar na mesma situação que estivemos até há horas, que era não saber qual é o futuro da empresa, como é que se pagam os vencimentos, como é que a empresa consegue honrar os seus compromissos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Isso é que é relevante aqui sabermos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim a segunda ronda por todos os grupos parlamentares. Interpelação à mesa, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor, uma interpelação à mesa, para que efeito? Para a condução dos trabalhos. Basicamente para lembrar que eu esqueci-me há bocadinho de dizer ao Sr. Alfredo Casemiro que não respondeu a uma pergunta essencial, que foi aquela relativamente à razão pelo qual gravou uma conversa com o Sr. Ministro, e como o Sr. Alfredo Casemiro sabe, é crime, se não sabe, pergunta à Sra. Advogada que está ao lado dele, e é preciso que se perceba o que é que fez isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Alfredo Casemiro, de acordo com o nosso regimento, tem 8 minutos para responder às questões desta segunda ronda, atendendo que houve 4 grupos parlamentares que usaram da palavra. Eu julgo que, a bem do esclarecimento e do interesse público, será de bom tom dar-lhe alguma tolerância. Pelo também com a compreensão dos grupos parlamentares, até porque há questões que não foram respondidas, e também com a compreensão do Dr. Miguel Frasquilho, Presidente do Conselho de Administração da TAP, que iremos ouvir a seguir. Portanto, iremos derrapar um bocadinho a nossa ordem do dia para dar alguma tolerância ao Sr. Dr. Alfredo Casemiro para responder a estas questões que agora foram colocadas e, eventualmente, uma outra que não tenha ficado ainda respondida para que possa ter essa oportunidade. Portanto, além dos 8 minutos, eu diria que mais 5 minutos de tolerância até aos 13 minutos, que seria razoável para que, de facto, o interesse público e o esclarecimento público prevaleçam nesta audição e nesta reunião da nossa Comissão. Sr. Presidente do Conselho de Administração, dar-lhe então 13 minutos para uma intervenção final para este efeito. Faz favor. Muito obrigado desde já pelo tempo que me vai dar, porque vai se tornar difícil realmente. Seria praticamente impossível só com 8 minutos conseguir responder a tudo. Naquilo que diz respeito ao tema da gravação, vou pedir ao Dr. Paulo Zaragoza da Mata para me assessorar aqui com essa resposta, por favor. Muito boa tarde, Sr. Presidente da Comissão, muito boa tarde, Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista, e aos demais senhores deputados que integram a Comissão. Eu vou responder muito diretamente ao Sr. Dr. Carlos Pereira, do PS, da seguinte maneira. Qualificou, primeiro afirmou que existiu a gravação, que foi feita pelo Sr. Alfredo Casemiro e que isso é crime. Ora, se partir da assunção da sua própria afirmação, eu não poderia dar outro conselho ao Sr. Alfredo Casemiro que não respeitar o princípio básico constitucional da separação de poderes e, portanto, se há alguma dúvida relativamente a algum comportamento ou alegado comportamento, teremos que deixar que sejam os órgãos competentes a tratar disso. Tendo sido anunciada a existência de um processo de crime, é em sede própria do processo de crime que essa questão será debatida e aí se verá se a qualificação que fez do facto é verdadeira ou não e se o facto é verídico ou não. Era só isso, Sr. Presidente, da minha parte. Muito bem. Então, respondendo aqui ao Sr. Deputado Carlos Pereira, do PS,
E antes de ir ao tema dos penhores e da minha alegada enciclopédia jurídica que tenho aqui à minha direita, que eu penso que é uma forma bastante desrespeitosa de se referir a esta senhora advogada que aqui está, eu vou responder a uma outra pergunta. Pergunta-me o Sr. Deputado se está tudo entregue e se diga se entreguei todos os documentos. Já afirmei por 3 vezes nesta comissão que entreguei todos os documentos. Desafio o Sr. Deputado a dizer-me que documento é que falta, o que é que está em falta e quando é que ficou em falta. Eu tenho a consciência completa porque vi o dossiê e tenho a certeza que está tudo entregue e foi entregue tudo atempadamente. O Sr. Deputado continua a insistir. Eu desafio a que me diga concretamente qual os documentos que estão em falta, qual os documentos que foram entregues fora de prazo. Naquilo que diz respeito ao tema do aumento de capital e da capacidade financeira, isso é um tema meu que apenas a mim me diz respeito. Já tive a oportunidade de dizer anteriormente que não se socorre a empresas com problemas de tesouraria, ainda para mais numa situação totalmente improvista, como foi este tema do Covid, não se socorrem problemas de tesouraria com aumentos de capital. Os problemas de tesouraria socorrem-se com empréstimos, com prestações suplementares, com prestações acessórias, com empréstimos bancários, mas nunca com aumento de capital. O aumento de capital é tratado em gestão de uma forma completamente distinta e diferenciada. Naquilo que diz respeito à questão que a doutora Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, colocou, a gestão privada é boa. É boa, sim, senhora deputada. Não tenha qualquer dúvida que é boa. Volto a repetir, não querendo parecer chato, nem querendo parecer repetitivo. 151 milhões de euros de prejuízo em 5 anos de gestão pública contra 29 milhões de euros de resultados positivos em 8 anos de gestão privada. Perdíamos 30 milhões de euros por ano. Sim, é verdade, os trabalhadores sofreram um corte nas suas regalias, mas comprometi-me a não despedir ninguém. E dos 2.200 trabalhadores que a empresa tinha em 2012, quando eu a assumi, no final de 2019, tinha 3.500 trabalhadores, que infelizmente, contratados a prazo, que tivemos que dispensar pelas razões que todos nós conhecemos. Não despedimos nunca uma única pessoa, salvaguardamos todos os postos de trabalho, melhoramos as condições de trabalho, melhoramos as instalações, melhoramos o nível de formação. Aliás, basta olhar para os nossos relatórios de contas e ver o investimento que temos feito em formação, quintuplicamos o investimento em formação desde que eu tomei conta da empresa, face aos anos em que a empresa esteve sob gestão pública, senhora deputada. Deixe-me dar mais uma nota, senhora deputada. Não são apoios públicos Covid, senhora deputada. Não são apoios públicos, são apoios especiais Covid, senhora deputada, que é uma coisa completamente diferente. Vivemos uma situação de emergência, uma situação extraordinária. Para a senhora deputada ficar com uma noção, nós tivemos no mês de janeiro 7% dos voos que tivemos no mês de janeiro de 2020. Nós tivemos 10% dos voos no mês de fevereiro que tivemos no mês de fevereiro de 2020. Isto é uma situação completamente extemporânea, não prevista e que não é da responsabilidade de nenhum de nós. Aliás, se fosse, estaríamos neste momento a ser intervencionados pela Troika e não estaria a haver um pacote global de ajudas da Europa, a denominada bazuca. Ainda aqui, respondendo ao Sr. Deputado Bruno Dias, sobre o tema dos apoios, penso que já respondi a tudo anteriormente, aos apoios de tesouraria, respondendo ao deputado, ao Sr. Dr. Gonçalves Pereira, do CDS. Deixe-me reafirmar que sim, é verdade que o Sr. Ministro me garantiu, no dia 22 de julho de 2020, que ia apoiar, tratar e acompanhar, ia pessoalmente a falar com o Sr. Ministro das Finanças, se tal fosse necessário.
sempre esteve informado, porque é o Ministro da nossa tutela, sempre foi informado, ele e os seus assessores, constantemente, permanentemente. Aliás, no mês de outubro e no mês de novembro e no mês de dezembro, pedi 2 audiências com o Sr. Ministro, às quais não tive qualquer resposta. Eu tenho agora ainda alguns minutos disponíveis, mas tenho aqui um longo comunicado, um longo texto para ler para fecho. Vou tentar lê-lo dentro da medida do possível. Senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, muito obrigado pela disponibilidade e pelo tempo que disponibilizaram para poder esclarecer aqui alguns temas. Há praticamente 12 meses que a administração da Ground Force, nomeadamente a sua comissão executiva, composta por 2 administradores indicados pela TAP, está concentrada na obtenção dos apoios Covid, a que a empresa, sem dúvidas, sempre teve e tem direito por preencher, contrariamente à TAP, o principal requisito prévio, que era ser uma empresa rentável até ao surgimento da pandemia. É preciso ter presente que as autoridades europeias, logo após a declaração da pandemia e em relação às empresas privadas que passaram de rentáveis a deficitárias em resultado exclusivo desta catástrofe, criaram um quadro de exceção em que se flexibilizaram os auxílios de Estado para permitir o apoio às empresas dos setores particularmente afetados. Só para relembrar que na Alemanha, o caso da TUI, um operador turístico que teve o apoio do Estado substancial e que viu as suas receitas de um dia para o outro reduzidas em 80%. Isto é, as autoridades comunitárias reconhecem que não é expectável que os privados realizem aumentos de capital para fazer face a uma situação que é excepcional, sem garantias de sobrevivência das empresas e num quadro total de incerteza. Que fique claro perante esta Comissão, senhores deputados, se esses apoios excepcionais já tivessem sido concedidos, não teríamos tido dificuldade em pagar os salários de fevereiro. Que fique bem claro também que se a TAP não se tivesse feito pagar pelos serviços que presta ao Ground Force de cerca de mais de 3 milhões de euros no ano de 2020, a empresa teria meios para fazer face às obrigações imediatas. É a TAP que gera a tesouraria da Ground Force, apesar de ser minoritária, ao abrigo desses contratos de prestação de serviços. É incompreensível que a Ground Force tenha pedido o apoio Covid em março de 2020 e até hoje não o tenha obtido. A TAP recebeu um apoio extraordinário do Estado que lhe permite fazer os adiantamentos à Ground Force. Recordo, senhores deputados, 1.500 milhões de euros que a TAP já recebeu até ao momento. Nós recebemos 0. Mas, ao mesmo tempo, o Estado português não consegue aval do Estado, um simples aval do Estado de 30 milhões para que nós possamos respirar e possamos continuar a nossa gestão de uma forma normal dentro das condicionantes. Na tarde do domingo passado, a TAP acionista enviou uma proposta de aumento de capital cujo único fim seria pagar salários e sem qualquer garantia de continuidade e preservação da empresa. Essa proposta de aumento de capital seria feita ao valor nominal e não previa a participação do acionista privado, que ficaria reduzido a 3%. Estamos a falar, senhores deputados, numa nacionalização selvagem. Permita-me a expressão de nacionalização selvagem, porque ao não me darem a possibilidade para pagar salários, de ser a TAP a fazer um aumento de capital sozinho e quererem quase obrigar a assinar este documento, estaríamos a falar de uma nacionalização quase selvagem, como aquelas que aconteceram em 1975. E termino por aqui, meus senhores deputados, senhor Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, termino por aqui agradecendo a vossa disponibilidade, agradecendo o vosso esforço, o vosso trabalho e o vosso contributo público a bem do nosso país. Muito obrigado e muito boa tarde. Muito obrigado. Eu tenho uma interpelação à mesa do Sr. Deputado Bruno Dias, pelo que não posso ainda dar por terminada esta audição. Sr. Deputado, antes disso, então, dou-lhe a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não sei se o Sr. Alfredo Casimiro já se levantou e já se vai embora, mas antes de ir embora, queria só assinalar que há ainda 3 questões por responder e queria pedir ao Sr. Presidente a tolerância de tempo necessária, porque a resposta ao PCP foi: já respondi sobre isto dos apoios, das linhas de apoio. Eu não fiz nenhuma pergunta sobre linhas de apoio. Perguntei exatamente que medidas foram tomadas para, junto do setor financeiro, obter crédito para fazer face... Sr. Deputado, permita-me interrompê-lo. Para fazer face à queda da tesouraria... Coloca as 3 questões em falta de forma concreta. Estava mesmo agora a dizer. As três questões são que medidas junto da banca foram tomadas, independentemente de apoios Covid, para fazer face às quebras de tesouraria, no sentido de obter financiamento, com ou sem aval do Estado. A questão que eu tinha colocado já umas 3 ou 4 vezes sobre os contactos entre a TAP e a SPDH Ground Force sobre cortes na despesa no âmbito do plano de reestruturação que está em apreciação e em preparação, e a questão da perspectiva da gestão da Ground Force sobre a situação da empresa para daqui a 2 meses. Para daqui a 2 meses, nomeadamente em maio. Obrigado. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente do Conselho de Administração da SPDH, não sei se ainda me está a ouvir. Só um segundo, estou a ouvir, sim senhor, não colocarem mais. Muito bem. Portanto, eu dar-lhe a palavra, se entender, responder a estas 3 questões colocadas pelo Sr. Deputado Bruno Dias, se entender responder, naturalmente. Para o bem do esclarecimento público, seria desejável, mas não é obrigado a responder. Dar-lhe a palavra, até porque não esgotou os 13 minutos que tinha, esgotou 11 minutos. Portanto, ainda terá cerca de 2 minutos para estas 3 questões, se entender responder. Faz favor. Nunca deixaria de responder ao Sr. Deputado Dias, pessoa por quem tenho um apreço pessoal muito grande. Não obstante as nossas convicções políticas serem diferentes, tenho por ele e pelo trabalho que ele tem desempenhado na Assembleia da República e nas várias comissões parlamentares em que tenho participado, pessoa por quem muito respeito e tenho apreço por aquilo que vi e tive a oportunidade de ouvir em outras situações. Sr. Deputado, deixe-me dizer o seguinte: fomos à banca 1, 2 vezes e depois deixámos de ir. Imagine, Sr. Deputado, que o Sr. Deputado fica desempregado, fica sem subsídio de desemprego e que vai a um banco porque precisa de levantar dinheiro para comer e precisa de 5.000 euros para se aguentar porque já lhe terminou o subsídio de desemprego e todas as outras coisas. Nem nos empréstimos agiotas dos Covids e afins, o Sr. Deputado consegue levantar 1 cêntimo. Obviamente que toda a banca se recusa a emprestar 1 cêntimo perante uma empresa que tem uma quebra de faturação de 153 para 63 milhões de euros e perante o panorama normal. Sobre o tema dos cortes de empresas, Sr. Deputado, recordo o meu slide número 2. No meu slide número 2, como os senhores já têm aí presentes e já foi distribuído, nós tivemos um impacto na faturação de uma redução de menos 90 milhões de euros e vamos fechar o ano com com um prejuízo de 25 milhões de euros. Ou seja, o que significa que nós conseguimos uma redução de custos na globalidade de 65 milhões de euros entre a diferença daquilo que foi faturado e aquilo que foi faturado em 2019 e aquilo que foi faturado em 2020. E mais, senhores deputados, mantendo integralmente os 2.400 postos de trabalho efetivos da empresa. É com grande infelicidade que vi chegarem centenas de pessoas às instalações da Ground Force e encher salas completas de fardas novas, de fardamento referente a 1.000 pessoas que não pudemos renovar os contratos durante o ano de 2020. Foi com profunda tristeza, assim como é com profunda tristeza que sinto que me vejo nesta situação de empresário há 30 anos e de ser a primeira vez que me vejo perante uma situação de não pagamentos de salários, quando sinto no meu mais profundo íntimo que não tenho qualquer responsabilidade sobre este tema. Foram disponibilizadas linhas europeias, o Governo anunciou um conjunto de linhas e nenhuma dessas linhas nos chegaram à mão. Eu espero sinceramente, senhores deputados, que estes 2 meses de balão de oxigênio que conseguimos chegar a acordo, que penso que conseguimos chegar hoje
a acordo hoje de manhã com a TAP, sejam suficientes e peço a ajuda dos seus deputados e de todo o Governo e de toda a sociedade portuguesa que nos ajudem a libertar estes fundos para que nós possamos continuar, porque senão a empresa vai definitivamente para a falência. E penso, Sr. Dias, com todo o respeito que tenho por si, que terei respondido a todas as perguntas. O Sr. Deputado falou muito rápido. Penso que há uma terceira que eu não me recordo. Não sei se ainda tenho tempo para responder ou se me pode repetir. É o plano de reestruturação da TAP. É a questão da reestruturação da TAP. Telegraficamente, 30 segundos. Plano de reestruturação da TAP? Qual é a pergunta? Qual é a pergunta, Sr. Deputado, que eu não recebo? Eu não conheço o plano de reestruturação da TAP. A pergunta foi se tinha havido contactos entre a TAP e a Ground Force para discutir cortes na despesa com o fornecedor Ground Force no âmbito da reestruturação da TAP. Julgo que foi claro. Há descontos na prestação de serviços. Sim, a Ground Force, a TAP colocou-nos essa questão e nós achamos que enquanto não vier o plano aprovado de Bruxelas, que não será o momento certo para podermos estar a discutir planos. Porquê? É completamente diferente de uma TAP com 104 aviões e a operar na sua plenitude, uma TAP com 88 aviões, que é aquilo que penso estar no plano, ou uma TAP com 70 ou com 60. Ou seja, nós precisamos de ajustar-nos, precisamos de perceber qual é o tamanho e as rotas com que a TAP vai ficar no futuro, para podermos depois ajustar o nosso preço com a TAP e podermos, eventualmente, conseguir aqui algum desconto para a TAP. Muito obrigado. Eu penso que as questões foram todas respondidas. Eu queria precisamente agradecer ao Sr. Alfredo Casimiro o esforço que fez, inclusive agora nesta reta final, para responder a todas as questões colocadas. Queria naturalmente agradecer-lhe também a presença e naturalmente também agradecer a presença dos seus advogados que nos acompanharam. E desejar também, naturalmente, boa sorte para o presente e para o futuro. Senhores e Srs. Deputados, damos por terminada esta audição, com um bocadinho de tolerância também do Dr. Miguel Frasquilho, que já foi avisado também do horário dos nossos trabalhos. Fazíamos uma pausa de 5 minutos, 10 no máximo, para de seguida retomarmos então os nossos trabalhos com a audição ao Dr. Miguel Frasquilho, Presidente do Conselho de Administração da TAP. Até já então. Muito obrigado, meus senhores. O resto, uma boa tarde e continuação de bons trabalhos. Obrigado. Muito obrigado igualmente a todos. Muito obrigado.